TV Shalom. Quem veio dar glória a Deus aqui? Aleluia. Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode tomar o seu assento. Irmãos, queria que você prestasse toda atenção no que eu vou falar agora. Queria 10 minutos da sua atenção. Eu entendi que a mensagem pode te fazer pular no final, mas no começo você tem que escutar tudo que Deus tem para falar para você. Olha aqui para mim. O texto do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos se trata da espinha dorsal do que se diz respeito à Bíblia Sagrada. Ele vai finalizar uma escrita que foi dita pelo evangelista Lucas, e dito assim, Lucas resolveu desta forma falar o que o Espírito Santo de Deus fez a respeito do Evangelho quando Jesus não estava mais entre os discípulos. O texto vai dizer, e nós estamos falando aqui de um tempo de crise. Eu disse o quê? Vamos lá, tem gente vivo aqui? Eu disse o quê? Tempo de crise. E todo tempo de crise é o tempo que Deus mais aparece no nosso caminho. Eu não ouvi um glória a Deus, mas deixa para lá. Os tempos de crise são os tempos que mais Deus aparece para fazer milagre. Esse tempo que eu estou falando aqui é um tempo que tinha escassez de tudo. E haja vista que essa crise não começou agora. Eu estou falando a nível espiritual. Essa crise vai começar lá nos tempos de Ezequias, no tempo de Ezequiel, no tempo de Jeremias, naquele tempo que Deus tinha um projeto na sua mente e que resolveu fazer um esqueleto da raça humana. A criatura humana se tratava do projeto de Deus. Quer ver uma coisa? Quando Deus fez a criatura, Deus resolveu colocar o homem dentro de um jardim. Deus resolveu colocar o homem aonde? Dentro de um jardim. E a Bíblia vai dizer que esse jardim era dentro de um local chamado Éden. Era um jardim no Éden. O texto bíblico diz que Deus vai olhar para Adão e vai dar algumas opções a ele. Deus vai olhar para ele e vai dizer: existem duas árvores, e dentre essas duas árvores há uma proibição. Tu pode tocar em tudo, Adão, mas existem duas árvores aqui. Uma se chama árvore da ciência e a outra se chama árvore da vida. Essa árvore da ciência, tu não pode tocar nela, porque se tu tocar nela, tudo que eu sei, você vai saber. O homem não foi preparado para saber o mal. O homem só foi preparado para saber o que é bom. Foi por isso que Deus não reservou o céu para Lúcifer, porque Lúcifer tentou saber o que Deus sabia. Lúcifer não queria saber como era o trono. Lúcifer não queria saber como era dar glória a Deus como você dá hoje. Lúcifer queria saber somente o que Deus sabia. Deus conhecia o mal e era isso que Lúcifer queria saber. Deus deu tudo para Lúcifer. Deus deu o coral. Deus deu um nível mais profundo de adoração. Diz a Bíblia que quando Lúcifer andava, canções, notas musicais, cifras musicais, louvores de adoração saíam de dentro de Lúcifer. E era isso que Deus não queria que ele soubesse.
Deus não queria que ele entendesse o que era mal. O homem foi preparado somente para saber o bem. Tocando na árvore da ciência, o homem iria entender o que era mal. Deus vai olhar para Adão e diz: não toca, porque se tu tocar nela, tu vai sair da mesma forma que eu coloquei Lúcifer para fora do céu. Deus vai criar Adão, Deus vai criar Eva, e o texto diz que de dentro de Adão vai sair aquela mulher tão exuberante, tão linda, e a Bíblia diz que dela, da mente incalculável de Eva, vai sair a opção de tocar na árvore da ciência, e aquilo ali vai infringir uma lei que era somente de Deus. O texto diz que o homem vai ser expulso, porque senão, certamente, o homem iria tocar na árvore da vida, e a árvore da vida iria dar vida eterna ao homem, que só Deus o tinha. Então o homem não podia tocar na árvore da ciência, e foi expulso do Éden para não tocar na árvore da vida, para não obter a vida eterna. O texto diz que a árvore era somente o limite de um relacionamento de um homem para com Deus. Por que limite, pastor? Vou lhe explicar. Quando o texto diz que Deus está proibindo Adão e Eva de comer do fruto ou de tocar na árvore, Deus está dizendo: Adão, Eva, daqui para lá tu pode usar, de lá para cá tu nem pode olhar. Por quê? Vou lhe explicar. A árvore representa as coisas de baixo. Deus não queria que Adão se relacionasse o relacionamento de Deus não era de baixo para cima. O relacionamento de Deus com Adão era... Pegue na mão desse crente que está perto de você e diga para ele: para de olhar para as coisas de baixo. O seu relacionamento é com as coisas do alto. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está querendo falar, mas se eu fosse esse alguém que está perto de você, eu levantava as duas mãos para o céu e começava a glorificar a Deus, porque o aviso da noite é: o nosso relacionamento não é como as coisas de baixo. Deus pode ter te dado várias opções, mas começa a manter a opção olhando para a parte de cima. Olhando para a parte de cima, eu vou ter tudo que eu quero ter embaixo. Alguém está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Recebe isso aí, é a primeira coisa. Quando eu tenho contato com as coisas de cima, tudo que eu quero embaixo está na minha mão. Coloca as duas mãos para frente. Coloca as duas mãos para frente. Experimenta o que Deus vai te entregar agora. Se o nível aqui embaixo não for parecido com o nível que é de cima, nada aqui embaixo vai ser favorável para mim. Mas quando eu faço com que o céu esteja nas minhas mãos, eu paro de olhar para as coisas de baixo e começo a pensar nas coisas de cima. Fecha a mão agora. Deus colocou nas tuas mãos um relacionamento que é somente seu para com Deus. Quando eu entrei aqui, pastora Derlan, existiam jovens que teve vidas que disseram para ele: não vai, não pode, foi cancelado. Deus está dizendo hoje que vidas que entraram aqui, Deus está assinando hoje cartas de mudança de um relacionamento fracassado para um relacionamento cheio, mas tão cheio, mas tão cheio da presença de Deus, que jovens sairão daqui pulando na presença do Espírito. Deixa eu ver quem acredita nisso aqui. Levanta a mão para o céu, dá um brado de glória a Deus, porque Deus está trazendo um novo nível de relacionamento hoje. Abra a boca e dê glória se você acredita nisso. Relacionamento.
Não existe vida com Deus sem relacionamento. Espalha essa notícia aí para alguém. Não existe vida com Deus sem relacionamento. Tem gente que se relaciona mais com o WhatsApp do que com Deus. Tem gente que se relaciona mais com o Instagram do que com Deus. Agora tem um negócio de history. A gente sabe o que é isso porque a gente é jovem, né, pastor? History significa história. Tudo que é nosso, a gente publica ali, porque é a nossa história. Mas pare para observar uma coisa. Toda vez que você levanta, experimenta publicar a sua história no nível que Deus está te levando hoje. Tem gente que coloca o pé no chão quando acorda da cama e diz assim: hoje tem aquela faculdade, hoje tem aquela escola, eita, não quero ir lá não. Chovendo, meu lençol está quente, a água só quando eu abrir a pia está fria, não vai dar nem para molhar o rosto, eu quero ficar aqui. Mas quando você acorda e a primeira coisa que você diz para Deus: Deus, estou com esse tipo de problema tudo aí, tá vendo? Agora eu preciso que o Senhor resolva tudo isso, porque eu quero te contar outra história. Você se lembra de Pedro quando estava pescando? E o texto diz que ele estava lavando as redes. Pedro estava lavando as redes. Pedro estava o quê? A Bíblia diz que Pedro veio de uma pesca fracassada. E o texto diz que quando Pedro está lavando as redes, Jesus chega. Mas é contraditório isso, porque se as redes de Pedro estivessem cheias de peixes, tinha muita gente querendo usufruir do que Pedro tinha. Só que como Pedro veio vazio naquele dia, não foi a multidão que estava lá. Quem estava lá? Jesus vai aparecer agora, vai olhar para Pedro, e Pedro vai olhar para ele em um diálogo só visual. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim: Pedro, não está escrito isso, não procura na Bíblia. Como você veio vazio hoje, eu vim aqui para te receber, porque eu não estou, ou não importa o que você tem, porque para mim o mais importante é o que você é. Para Deus não importa se você tem ou se você não tem, todo dia. Para Deus importa o que você é para Ele todos os dias. Você está entendendo o porquê Deus está falando com você sobre relacionamento hoje? Porque o seu relacionamento não pode terminar somente porque você está passando uma fase ruim na sua vida sentimental. Não é porque a sua faculdade se encerrou no 3º ano e o 4º ano está trancado, é que você tem que parar. O relacionamento seu com Deus não pode mudar somente porque a porta da faculdade fechou. Não é porque tem alguém com problema de saúde dentro da sua casa que o seu relacionamento com Deus tem que mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você: seja crente em crise ou sem crise, seja crente com saúde ou sem saúde, seja crente com dinheiro ou sem dinheiro, seja crente tendo ou não tendo, seja crente sendo ou não sendo, Deus está dizendo para você hoje: eu não me importo o que você tem, eu me importo pelo quem você é, por quem você será. Não estamos fazendo jovens para ser grandes líderes esse ano de 2020.
estamos fazendo jovens para ser jovens, grandes líderes, daqui a 2025. Então você faz parte do processo de Deus. Você se lembra do capítulo de número 1, a partir do versículo 6, quando Jesus está ainda conversando com os discípulos, e quando Jesus começa a falar acerca do reino, o texto vai dizer que um dos discípulos faz uma pergunta para Jesus, e a Bíblia vai dizer que no versículo de número 6, um desses discípulos vai perguntar: quando será o tempo que o Senhor restaurará o reino em Israel? Cá para nós, irmão, quando o discípulo está perguntando de restauração, dá para notar que nós estamos vivendo em um tempo de crise. Quando o discípulo está perguntando se o templo ou o tempo ou o reino será restaurado, dá para notar que estamos vivendo em um tempo que está tudo destruído. Jesus está anunciando o seu retorno, e quando Jesus anuncia o seu retorno, o texto vai dizer, no capítulo de número 2, e eu quero que você abra a Bíblia, porque nós vamos interagir agora, no capítulo de número 2 de Atos. Olha o que o texto diz. O texto diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Aqui se trata do 50º dia de festa dentro da nação de Israel. Ou seja, Jesus morreu, e aqui agora são 40 dias. Faltam mais 10 dias para se completar a festa. O que é que os discípulos e todo o povo que viu a palavra de Jesus faz? Aqui mais ou menos 130 pessoas estão dentro de uma casa, com o joelho dobrado, orando. E eu disse para os senhores e para as senhoras que a crise não começou em Atos capítulo 2. A crise começou desde a época que foi infringida uma lei. Essa crise vai se alastrando, e ela vai atingir os sacerdotes da época, a ponto de Deus reprojetar tudo a qual fez no princípio. Deus vai criar uma igreja, e essa igreja vem por nome chamado de Oráculo dos Querubins. Qual é o nome da igreja? Oráculo dos Querubins. O texto vai dizer que três partículas de dentro deste templo vai chamar a atenção. Se alguém olhasse esse templo do alto, ou de um helicóptero, ou de uma nave aérea, iria ver como um celular todo desmontado. Mas esse templo tinha 3 compartimentos. Quantos compartimentos eu disse? O primeiro compartimento, que dava-se para notar do lado de baixo, ou da parte de baixo, era as colunas. As colunas aqui era o sustentáculo do templo. Observe que este templo foi feito em condições a reprojeção do corpo humano, do esqueleto humano, da raça humana, da criatura humana. Deus vai reprojetar a raça humana depois do pecado de Adão em forma de templo, cabeça, tronco e membros. Deus tem um negócio com 3. Observe que quando eu comecei a falar a respeito do templo, o primeiro compartimento que dava para se notar era grande, eram as colunas. Eram 2 colunas, uma na parte direita e outra na parte esquerda. Essas colunas representavam as pernas do ser humano. Isso aqui estava detalhando ou limitando a resistência em tempo de crise. O crente ou a igreja, ela não pode se submeter a tempo de crise. Tempo de crise são vencidos. Vencidos como, pastor? Vencidos com oração. Eu não posso me dobrar em tempos de crise. Eu tenho que ser resistente nos tempos de crise. É a crise que me deixa mais forte. É a crise que me faz mais crente. Se eu perguntar aqui a 3 pessoas se querem passar por crises, é claro que todas as 3 vai dizer: não, eu não quero. Se lembra de Ana? Não foi Ana que pediu para que Deus fechasse a sua madre, mas foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana.
Era Deus dizendo: eu preciso experimentar você diante do processo, porque quanto mais é o propósito de Deus, muito maior será o processo dentro da crise. Ana orou mais ou menos 10 anos para poder oferecer Samuel a Deus. Eu não sei quanto tempo você tem orado, mas Deus está apontando para a resistência, para a coluna, para os pés, e está dizendo hoje: é impossível eu vencer uma crise sem resistência. Tem muita gente que diz por aí: jovem, não tem resistência. No primeiro tombo ou na primeira bancada vai largar tudo, vai abandonar, vai pular carnaval, vai passando novo na barra. Deixa eu dizer uma coisa: em tempos de crise é que Deus honra mais o seu povo. Deixa eu dizer uma coisa para você: a primeira ordem de Deus aqui nesta noite, Deus está dando resistência a esta igreja. Pastor Ederlan, Deus está dando resistência a essa igreja nos tempos de crise. Olha para duas pessoas que está perto de você e diz para ela, diz para ele: recebe resistência hoje. Hoje é dia de receber resistência. Levanta a mão. Só quem veio receber resistência no tempo de crise, abra a boca, dá glória para Jesus. Quem veio adorar no tempo de crise, no tempo de crise é impossível. Crente que é crente não dá glória. Parece que é nesses tempos que Deus resolve abrir a nossa boca para dar glória. Tem outros que é diferente. No tempo de crise, ele passa a olhar para outras coisas. O crente no tempo de crise não. O crente no tempo de crise, ele só olha para o dono do seu relacionamento. Eu não posso olhar para a crise, eu não posso olhar para a árvore, eu tenho que olhar para o dono do meu relacionamento. Você está entendendo que toda vez que você acorda, todos os dias, Deus olha para você e diz: I love you. Toda vez que você acorda, você pode até acordar feio, com o cabelo assanhado, mas quando Deus olha para você, você pode até estar com aquele bafo que não é nem muito bom, mas quando Deus olha para você, Deus olha para você e diz: você é a coisa mais linda que eu fiz. É como se Deus dissesse: I love you. Você é a menina dos meus olhos. Todo dia Deus olha para você e tem relacionamento com você. Sabe o que é que Deus está dizendo? Aprende a viver no tempo de crise, porque quem te sustenta no tempo de crise tem poder para te tirar a qualquer momento dessa situação que você está se encontrando. Levanta a mão para o céu. Quem acredita nisso, faz aquele barulho que o diabo não gosta. Abre a sua boca e dá glória a Deus. Olhe para alguém e diga para ele: hoje Deus está te dando resistência. E qual era o segundo compartimento, pastor? O segundo compartimento é, o texto vai dizer que era a parte central. Nessa parte central se encontrava três. Quantos elementos eu disse? Se encontrava 3 elementos. Quantos elementos eu disse? 3 elementos. Muito importante para o culto dentro da igreja. O primeiro elemento é a pedra. Existiam 3 pedras dentro do oráculo dos querubins. O segundo elemento era a madeira.
existia madeira dentro do oráculo dos querubins. E o terceiro elemento era o ouro. O ouro representa a presença, pedra. Ó, tem gente que pegou aqui. Vamos lá, vamos lá. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Primeiro elemento representava a criatura, a pedra. A criatura que tem um coração de pedra, que Deus já tentou trocar várias vezes por um coração de carne. Mas às vezes o homem é tão inatingível, e você já experimentou isso e sabe o que eu estou falando. Tem às vezes amigos que a gente tenta levar para a igreja, mas ele ouve o culto todinho. Quando o pregador no final do culto diz: quem quer aceitar Jesus? A primeira pessoa que você espera levantar a mão é ele. Mas ele nunca levanta. Ele vai para casa, no outro dia ele volta. Ele vai para casa, no dia ele volta. Ele vai para casa, no dia ele volta. Aí não adianta você tentar mais. Por quê? Porque se você continuar tentando, vão achar que é perseguição. Aí o que é que Deus faz? Deus começa a fazer a obra. Toca embaixo, toca em cima, toca no meio, coloca em cima de uma maca, coloca em cima de uma cama, coloca uma dorzinha aqui, coloca uma dorzinha. Isso aí é o processo do propósito de Deus. Porque a nossa vida é assim: propósito, processo e promessa. Vamos lá. Não existe promessa se eu não passo pelo processo. Quanto maior for o propósito, maior é o processo. Porque maior ainda. Olha para mim. Exemplo de Ana. Quem conhece Ana? Quem conhece Ana? Eu conheço Ana. Ana teve um filho. A Bíblia diz que era juiz, sacerdote e ainda era profeta. Olha o tamanho da bênção. Você acha que Ana ia receber Samuel de mão beijada? Por quê? Porque quanto maior é o propósito, maior é o processo, maiores são as lágrimas, maiores são as dores, maiores são os pesares, porque a promessa sendo grande, o processo é grande. Agora vem para cá. Olha o que dentro do oráculo dos querubins tinha: a madeira. A madeira simboliza a parte do corpo humano que não pode ser tocada. A madeira representa a cruz que subiu no Calvário com Cristo. Tudo aponta para a salvação. E o ouro, pastor? O ouro aponta para a presença de Deus. O ouro aponta para a divindade. Então dentro do centro tinha. Outro dia, pastora, minha esposa perguntou: meu bem, me diga uma coisa. Eu digo: diga. Mulher às vezes pergunta umas coisas estranhas pra gente, né, pastor? Estou encerrando daqui a 10. Até a 10. Depois você corta isso aqui. Ó, ela me perguntou assim, pastor Cristiano. Ela disse pra mim assim: meu filho, me diga uma coisa. Por que Deus, quando soprou no homem, não soprou no ouvido ou na boca? Já que o ouvido e a boca são vias internas e pode receber algo que está fora para dentro. Eu disse: boa pergunta. Por quê? Eu disse: agora eu não sei responder e o Espírito Santo vai ter que me ajudar. Eu tive que fechar o olho pelo menos uns 3 milésimos de segundo e pedir a presença do Espírito Santo comigo ali naquela hora. Aí Deus me deu a resposta. Eu disse: ouvido não foi. A Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem e
deu fôlego de vida. Na boca não foi. Boca, não. Ouvido lateral, boca, parte de baixo, nariz. Eu me lembrei do meio. 3 pessoas já entendeu. Eu me lembrei do meio. Por quê, pastor? Porque o meio está apontando. Meio está apontando para Cristo. Aí eu disse a ela: Deus não poderia soprar na boca porque a boca está embaixo. Deus não poderia soprar no ouvido porque o ouvido está na lateral. Deus soprou no nariz porque Cristo está no meio. Aí ela disse: é verdade. Eu disse: aproveita para receber. E aí profetizei, como eu vou profetizar para você. Cristo está no meio de todas as nossas crises. Cristo está no meio de todos os nossos problemas. Cristo está no meio dessa igreja, pastor. Cristo está no meio da nossa vida e não vai sair do meio até você não subir aos céus. A igreja vai ser arrebatada. Quem acredita nisso aqui, abra a boca, dá um brado de glória para Ele. Pegue na mão de alguém que está perto de você, dá uma apertadinha só de leve na mão dela. Aperta de com força um pouquinho, diga para ela assim: se preocupe não, Ele não sai do meio. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmão. Eu vou te dar alguns segundos para você abrir a sua boca, para poder adorar ao nome santo de Jesus, porque eu estou sentindo Cristo passeando aqui. Eu estou sentindo Cristo tocando em pessoas que estão passando por crises espirituais, não oram, não jejuam, nunca mais falaram em línguas estranhas. Deus está dizendo hoje: eu estou passeando aqui. Deus está passeando nesse lugar e está tocando em pessoas e está tocando em vidas. Se prepara para receber o privilégio do toque do Espírito Santo. Receba, receba. Deixa eu ver quem veio adorar. Abra a boca aí. Só quem tem glória, só quem vem comigo no glória. Abra a boca, abra a boca, abra a boca. Ai, sube cá. Levanta a mão para o céu, eu vou profetizar. Oh, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, que não desceu à sua mente nem do seu coração, tudo isso é o que você nunca imaginou. Agora vai imaginando aí uma casa com piscina, imagina uma Mercedes-Benz na sua garagem. Imagina você pregando em lugares mais tops do Brasil. Imagina você com uma conta financeira boa e com um nível espiritual elevado. Isso tudo aí é o que Deus tem preparado para você. E melhor ainda, tu ainda não experimentou a hospedagem, a cama, os caminhos, a rua de ouro que está proposto para você. Levante a mão. Só quem acredita que a promessa é muito maior, é muito maior. Abre a boca. Já tem gente sendo tocada pelo Espírito Santo. Recebe, 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 recebe. A proposta não é maior do que a promessa. A proposta não é maior do que o propósito. A proposta não é maior do que o processo. Tem processo, tem propósito e tem promessa. Quanto maior é a promessa, maior é o processo, porque o propósito é muito maior. Deixa eu ver. Levante a mão para o céu, abra a boca e seja cheia.
Só quem recebe. 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 Oh, Espírito Santo. Não dá para ir para o último elemento por causa do tempo, mas o último elemento representa mais ou menos isso que eu falei, que é a cabeça. Dentro da cabeça tinha a arca da aliança dentro, que todo mundo já sabe que é revestido de ouro por dentro e revestido de ouro por fora. O texto diz que tinha 2 querubins, um apontando com as asas para o outro, e um gigante dentro dessa grande cabeça, como que se estivesse guardando a arca da aliança. Diz o texto que antes de você chegar dentro dessa área que era chamada Santíssima, o texto diz que existiam 10 mesas, 5 de um lado, 5 do outro, e 10 candelabros, cada 5 de um lado. E o texto diz que 2 homens, profetas, estavam presos dentro dessa tábua que representava as paredes santificadas, que eram Jeremias e Ezequias, que teve os seus olhos furados. O texto diz que Jeremias estava pregando contra a crise que estava dentro do templo e que atingiu os sacerdotes. Chegando dentro desse templo, talmudes e grandes deuses estavam sendo glorificados e adorados por 25 anciões e sacerdotes que estavam residindo e tomando serviço do templo. Diz o texto que a Bíblia é maravilhosa. Vai pegar Ezequiel lá nas margens do rio Quebar e vai jogar dentro do templo para poder pregar e ver tudo o que estava acontecendo. Ezequiel começa a pregar dentro do templo agora contra os anciões. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não vai deixar nada escondido e oculto contra a sua vida. Tudo que estão tramando contra você, tudo que estão fazendo contra você, toda a armadilha, tudo que está sendo preparado, deixa eu profetizar logo. Isaías capítulo 54 versículo 17, a Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar. Eu vim aqui destruir hoje, na autoridade do Espírito Santo de Deus, obras de feitiçaria que estão fazendo contra você, contra a tua família, contra teu ministério, para poder parar, para você não ser honrado, para você não ser exaltado por Deus. Deus está destruindo toda obra de feitiço contra a tua casa, contra a tua vida. Só quem recebe isso, seja cheio, seja cheia, seja cheio. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Não vai ficar obra de feitiçaria dentro do teu lar. O meu Deus está indo de contra essa obra para destruir. Você acredita nisso? Quem crê aqui que ainda Deus destrói e desfaz obra de bruxaria? Tem gente depressa dentro de casa por causa de obra de bruxaria. Tem gente com depressão dentro de casa por causa de obra de feitiçaria. Tem gente que parou de pregar porque simplesmente alguém resolveu tocar um tambor. Deixa eu dizer uma coisa para você: isso não faz efeito para aqueles que passam pelos processos de Deus. Isso não faz efeito para aquele que tem um propósito ainda maior. Isso não faz efeito para aquele que tem uma promessa ainda maior. Pode bater tambor no barracão, pode oferecer perfume para Iemanjá, pode oferecer sangue de bode, pode cortar galinha preta na encruzilhada, pode acender vela na esquina, pode fazer o que quiser, não tem efeito contra quem está no processo de Deus. Não tem efeito quem está no processo de
de Deus. Procura saber desse crente se ele está no processo. Fala para ele aí, está no processo, irmão. Só quem está no processo aqui. Eu encerro agora, prometo. Só que olha na sua Bíblia, capítulo 2. Porque às vezes eu acho que só na minha Bíblia tem isso aqui. Olha para a Bíblia, capítulo 2. Olha o que o texto diz. E cumprindo-se o dia. Não está assim escrito? E cumprindo-se, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Certo. Agora olha lá no capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. Você vai ler no 3, tá bom? No 3. 1, 2, 3. Vamos lá. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo. Olha para mim agora para você não perder a revelação. No capítulo 2, Deus está falando de cumprimento da promessa. No capítulo 1, Deus está falando de um tratado que fez a Teófilo. Olha para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já percebeu que primeiro, antes da promessa se cumprir, primeiro tem que ter um tratado? Não tem cumprimento sem tratamento. Não, você não entendeu isso aqui não. Deus falou primeiro de tratado e depois falou de cumprimento. Quer que Deus cumpra alguma coisa na sua vida? Aceite o tratamento. Fique de pé. Oh, aleluia. Gente, notícia boa aqui, Nós estamos, o pastor Cristiano está fazendo uma transmissão ao vivo, o pastor Ederlan. O pastor Cristiano está fazendo uma transmissão ao vivo no Facebook agora, e tem uma pessoa que está voltando para Cristo agora, através dessa mensagem. Giliane. Ela está retornando para o Senhor agora. Ela está fazendo a reconciliação para Cristo agora. Sabe o que é que Deus está fazendo aqui? Deus está trabalhando em meio aos processos. Foi o que eu disse aqui. Ele acabou de me dizer. Ela está com sensação de morte, querendo tomar remédios para tirar sua vida. Deus chegou primeiro para poder livrar. Você se lembra do cego de Jericó? Eu fecho a minha Bíblia agora. Você se lembra do cego de Jericó? A Bíblia diz que ele estava na beira do caminho. Ele não estava dentro de Jericó. Jericó significa cidade amaldiçoada. Deus vai bradar e vai dizer: quem restaurar ou reconstruir essa cidade, que mataria o seu primogênito e ainda mataria a sua família. Ele não estava dentro da cidade. A cidade era amaldiçoada, mas estava perto da cidade. Você já reparou que antes de eu chegar em alguma coisa que me faz mal, Jesus sempre chega primeiro? Pegue na mão desse crente, segura a mão dele. Vem cá, Taína, vem cantar. Isso, segura a mão dele. Aliás, não, faz melhor. Fica de dois em dois. Isso, procura uma pessoa, isso. Deus está tratando alguns processos aqui nessa noite. Deus está tratando alguns relacionamentos aqui nessa noite. Eu disse aqui propósito, processo e promessa. É igual a namoro, noivado e casamento. Enquanto eu estou no processo, eu estou no noivado. Mas para eu casar, eu tenho que aceitar o processo do noivado, que é um processo de dor.
E esse processo é que às vezes faz nos largar tudo, porque a gente não aceita o tempo do processo. Quando o Espírito Santo desce, estão todos de joelho dobrado, e a Bíblia diz que um vento de repente veio do céu, pastor Ederlan. Quer ver uma coisa? Não tem como eu ouvir o barulho de um vento se eu não estiver em silêncio. Sabe o que é que Deus está dizendo para você aqui? Passe a sua crise, mas passe em silêncio. Eu vou te ajudar, vou, Deus está dizendo. Eu vou te dar resistência, vou, Deus dizendo. Mas passe em silêncio. Não precisa você tacar pedra em ninguém, não precisa você xingar ninguém, não precisa você chutar ninguém, dar rasteira em ninguém. Deus está dizendo: eu vou te ajudar durante o seu processo. Está vendo essa pessoa que está aí do seu lado? Se ela não passa as mesmas lutas que você passa, ela passa maior do que a sua. Eu vou te dar a oportunidade de você orar pela vida dela agora. Agora, você vai orar pela vida dela. Enquanto você estiver orando, você vai fechar o seu olho e vai começar a orar pela vida dela. Isso. Eu vou contar até 3. No 3, você vai fazer o que aconteceu em Atos, que eu acredito que o Espírito Santo, a bomba do Espírito Santo vai descer aqui agora. No 3, você vai dar um abraço nesse irmão que está perto de você. Só que você não vai dar aquele abraço de inimigo dele. Você vai dar um abraço de amigo. É aquele abraço que segura. É aquele abraço que diz: eu estou junto com você. Estamos juntos. Esse ano de 2020 a gente está junto. Se você estiver fraco, eu vou te ajudar a te levantar. Eu vou te ajudar a pegar na sua mão. Eu vou contar no 3. Eu conto 1, em nome do Pai. No 3 você vai dar um abraço nele. E no abraço, Deus vai renovar você com a presença do Espírito Santo. Eu conto 2, em nome do Filho. Agora, nesse momento, obras de feitiçaria estão sendo desfeitas por causa de você. Não tem chuva, não tem tempo ruim, não tem tempestade que vai parar o teu relacionamento com Deus. Eu vou dizer outra coisa: 2,9 vai descer uma tempestade de poder sobre a igreja ADFC, que vai incendiar esse lugar. No 3 você vai dar um abraço. Eu conto 3. Recebe, 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 recebe a glória. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Vai recebendo, vai recebendo.